ficou aqui comigo enquanto, né, você fez a sua tão boa exposição, tão excelente exposição sobre a questão do sonho, da crise dos sonhos, né? Você falou em utopia, falou em distopia, e eu fiquei pensando nesse intervalo, nesse interstício entre a utopia e a distopia. Eu vejo uma coisa que talvez a gente não tenha também sido orientado a construir como algo positivo dentro da nossa trajetória, que seria o desafio entre a utopia e a distopia, né? Então, porque de repente parece que a gente despenca da utopia para a distopia, né? Como se a gente só tivesse que viver situações limite o tempo todo, situações extremas. E como se a gente perdesse, durante a nossa trajetória, a consciência da própria caminhada. E que é nessa caminhada que a gente vai estar entre a utopia, o desafio e a distopia também, que fica o tempo todo nos impulsionando a buscar uma nova utopia. Então é isso que eu fiquei pensando, assim, essa construção, né, desse elemento desafiador e ao mesmo tempo dessa postura de não despencar, né, de não se deixar despencar, como você falou no final, né? Não se perder, não perder o sonho, se perder junto com o sonho, né? Então eu fiquei pensando sobre isso o tempo todo, como a gente precisa pensar, né, nessa construção desse desafio, que você também falou de um jeito diferente, que foi a coisa de estar reinventando todos os dias um motivo novo para viver, né? E assim, a minha mãe, ela tem 84 anos e eu percebo muito isso nela. Ela sempre inventa uma coisa nova para ter motivação a cada dia. Eu acho isso fantástico nela, porque apesar de ela já ter uma idade avançada, né, e de ter também assim uma vida muito limitada ao doméstico, ela sempre inventa dentro do universo dela coisas e coisas que ela cria, uma plantinha que ela planta para ela ver a planta crescer e aquela praga que atacou a planta, que ela vai lá combater com a praga, né, depois o fruto, e aí quando aquilo dá fruto ela já inventa uma outra coisa e vai inventando. Né? E aí eu fico pensando que isso são os nossos desafios de cada dia. Né? De fato, quando a gente analisa toda e qualquer situação de crise, é preciso que a gente também atente para a ideia de que, embora a crise possa ser apontada como uma crise universal, uma crise mundial, existem pessoas que, apesar da crise, não estão e não entraram e não se permitiram entrar em crise. A crise não se abateu sobre todo mundo. Até porque, no final das contas, todas as vezes em que se encontra uma crise, por exemplo, econômica, existem sempre pessoas que usufruirão de alguma forma dessa crise no sentido de enriquecer muito mais do que já eram. É preciso que a gente pense, por exemplo, na Argentina, que conseguiu não participar da Segunda Guerra Mundial e saiu lucrando pelo fornecimento de carne, tanto para os Estados Unidos quanto para a Alemanha, enriquecendo os cofres públicos a ponto de se tornar o país mais rico da América Latina. Né? Então, de fato, nem todo mundo entra em crise, mesmo considerando-se uma crise universal. Depois eu resumiria a humanidade entre pessoas que tomam os obstáculos como aquilo que termina por determinar o final de uma jornada, em detrimento de outras que tomam desse obstáculo como o obstáculo a ser transposto através do conceito de desafio. É preciso que a gente pense então que, diante, por exemplo, do abismo, existiram pessoas que retrocederam, existiram outras que se sentiram convocadas à construção de uma ponte. Diante da escuridão, muita pessoa sentou e disse que não ia prosseguir a jornada, existindo outras que inventaram um archote, por exemplo. Então, de fato, essa capacidade de autodesafiar-se é aquilo que, no final das contas, nesta pós-modernidade, nesta contemporaneidade, tem recebido o frequente nome de empreendedorismo. É você empreender, é sentir-se desafiado, literalmente. Diante desse obstáculo, o que é que eu posso fazer, o que é que eu tenho que fazer, a que é que eu sou convocado a fazer para que o obstáculo possa ser vencido. Caso contrário, você retrocede
e termina por sair da utopia, caindo na distopia, dentro de um desespero que lhe será absolutamente peculiar. É alguma coisa, no final das contas, que a gente encontra no discurso que o grande ditador faz para Hannah, né, no filme de Chaplin, O Grande Ditador. Quando ele diz: Hannah, olha para frente, lá na frente existe um novo horizonte, não o perca de vista, Hannah. Ou seja, isso é desafiar-se, isso é promover, no final das contas, a adoção de uma atitude pessoal mediante a qual o obstáculo se torne menor, porque, caso contrário, o obstáculo acrescido dos nossos medos se tornará muito maior. Isso que sua mãe faz, do ponto de vista da psicoterapia, do ponto de vista da psicologia e da psiquiatria, é a melhor medida de higiene mental que pode existir, que consiste fundamentalmente naquilo que eu dizia: reinventar todos os dias motivos para continuar vivendo, praticando a reinvenção dos motivos que levam à felicidade. Porque a felicidade não vai sozinha bater a nossa porta. Nós é que, no final das contas, temos que reinventá-la a partir desses pequenos motivos que a existência nos dá. Então, de fato, o desafio, a atitude de tomar no sentido de desafio todo e qualquer obstáculo, de fato não diz respeito a toda a humanidade, mas ainda bem que diz respeito a pelo menos 50% desses humanos que acompanham. É possível identificar, boa noite, é possível identificar nessa crise de utopia, distopia, né, são culpados, responsáveis? É possível localizar? Eu acho que sim. Pelo menos do ponto de vista nacional, nós temos um sem número de culpados que poderiam ser facilmente identificados. Mas, em todo caso, eu penso que, de certa maneira, os japoneses agem melhor que nós diante de uma crise que aqui eu ilustraria a partir da garrafa de leite quebrado e derramado, ou quebrada e derramado. Como é que procedem os japoneses, ou como é que nós procedemos, né, diante da garrafa de leite quebrada e leite este derramado? Nós, em geral, fazemos o maior alarido do mundo. Porque o leite derramou, era o último leite que tinha na casa, e ainda por cima sujou tudo, e olha a quantidade de caco de vidro, e quem foi que foi o culpado, quem foi que derrubou a garrafa, quem foi que a quebrou, etc, etc, e nisso se perde literalmente tempo. Como agiria, então, um japonês com o pragmatismo que o caracteriza, sendo essa filosofia, o pragmatismo, o que terminou por fazer com que os Estados Unidos, que têm praticamente a mesma idade que nós em termos de nação, houvesse chegado a um progresso que, no final das contas, não nos diz respeito, que estamos bem aquém do nível técnico a que eles chegaram, sem que com isso eu queira dizer que eles sejam mais civilizados do que nós. Não posso dizer que um povo que tem como prato típico o hot dog ou o hambúrguer seja mais civilizado que nós, que temos um prato tão absolutamente complexo quanto é a feijoada, por exemplo. Mas o pragmatismo nos traz lições. Como agiria então um japonês diante de uma crise, como agiria ele diante dessa garrafa de leite quebrada, leite esse derramado? Ele chamaria o gato. Porque o gato, no final das contas, ainda bebendo leite, de alguma forma o recuperaria. Ou seja, o que seria mais importante diante de uma crise? Seria perguntar por quem é culpado, apontá-los, julgá-los, eventualmente executá-los, ou cada um tratar de resolver da forma mais ágil possível, tomando essa crise no sentido de um desafio, a resolução melhor e mais rapidamente cabível. Claro que com isso eu não quero eximir as pessoas que, por exemplo, do ponto de vista brasileiro, colocaram o país na condição econômica, política, social e jurídica em que ele se encontra. Eu acho que essas pessoas têm que ser penalizadas e penalizadas de maneira modelar, porque é assim que funciona o direito. Em geral, quando a gente toma da aplicação da pena no campo jurídico, a gente percebe apenas tão somente o elemento alusivo ao castigo. A aplicação de uma pena tem uma dupla função do ponto de vista social. Primeiro, do ponto de vista restrito, juridicamente falando, a pena é uma forma de ressarcimento simbólico que o autor pratica em relação à vítima ou à sociedade dentro da qual ele praticou ou adotou uma determinada conduta gerativa de um dado prejuízo. Então, a pena, a quantidade de anos de cadeia, né, que ao autor será aplicada,
é uma forma simbólica de ressarcimento de uma perda por ele produzida em relação a um homicídio, por exemplo. Mas existe um segundo elemento, que é o elemento exemplificante. Aquele elemento que, do ponto de vista jurídico, funciona por uma via pedagógica, porque é tal como se o direito dissesse a ele que praticou um homicídio, que está sendo condenado a 30 anos de cadeia, serve o aviso: toda e qualquer pessoa que, como ele, pratique a sua conduta, aplicar-se-á a essa pessoa a mesmíssima medida. O que significa dizer que, de fato, essas pessoas deveriam ser modelarmente punidas, e punidas com todo o rigor que a lei pudesse eventualmente ser utilizado. Porque não é pelo fato de se tratar de um crime não sangrento, de um crime não sanguinolento, que o crime de sangue não esteja oculto por trás desse colarinho branco e imaculado. É preciso que a gente pense, por exemplo, que toda essa fraude, todo esse roubo que foi praticado contra os cofres públicos impossibilitaram a construção de hospitais, de escolas, da oferta da necessária segurança pública da qual nós necessitamos, de maneira tal que essas pessoas são, sim, responsáveis pelo estado de coisas na qual o Brasil se encontra. Mas é preciso que, enquanto a lei funcione, e a lei, em geral, funciona de uma forma muito lenta, nós, brasileiros, cada um de nós possa tomar daquilo que é necessário ser praticado para que, tomando a situação como um desafio, a gente possa, se não vencer a crise coletiva, mas vencer as parcelas de crise que terminaram sobrando para cada um de nós, brasileiros. A questão do desafio, né, quando eu pensei no desafio, eu pensei, só para a gente fechar esse diálogo, porque eu estou incomodada por causa da ideia do empreendedorismo. Eu não quero isso. Eu acho que sim. Pelas quais isso, uma das formas. Então, mas aí então, nesse jogo da utopia até, né, nesse percurso da utopia à distopia, então eu preciso ver, enquanto eu sou sujeito, enquanto eu sou objeto desse percurso, né? Então a gente vem aí sendo bombardeado justamente por essa falácia do empreendedorismo. A cada momento você tem que inventar um fiteiro na porta de casa para vender uma coisa que você sabe fazer. Isso é um inferno, porque aí cada vez mais as pessoas estão disputando espaços de venda, né? As pessoas brigam por conta de um lugar, numa festa, para vender uma água, um coco. E eu fico feliz em que a gente tenha outras formas de constituir, né, as nossas lutas e os nossos desafios. Por exemplo, como a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, como a gente possa criar espaços de crítica, de pensamento, de diálogos, que talvez por um tempo que a gente teve assim, que houve uma certa facilidade em conquistar algumas melhorias sociais, políticas, a gente caiu num estado de anestesia, né? E a própria política que estava sendo conduzida também se anestesiou sobre a questão da reflexão e do diálogo. E aí, né, a bomba quando explode, está todo mundo anestesiado, porque aí ninguém estava percebendo que isso não era um estado permanente, que isso era uma luta e um desafio, né? Então, assim, que a gente possa cada vez mais criar mais momentos como esse, que a gente possa cada vez mais ter espaço para a gente pensar, para a gente discutir, para a gente ouvir, aprender a ouvir, né? E aprender a também pensar cada vez mais sistematicamente sobre isso, para ver se a gente consegue tirar pelo menos um pouco, né, das pessoas do estado de anestesia que está aí colocado, que eu concordo perfeitamente com você, com essa falta de sensibilidade, né, que tem assim dominado a cena contemporânea, né? Dominado ao ponto que se a gente fala de alguma sensibilidade que a gente percebe, que a gente, né, quer externar, a gente pode até ser criticado, porque aí a gente está perdendo tempo, né? A gente está perdendo tempo com uma coisa que não vale a pena, né? Então, como assim, essa coisa do que a gente está vivendo aqui hoje, né? Eu quero assim agradecer, né, a sua presença, o seu trabalho, né, de estar aqui com a gente. Também agradecer ao pessoal aí da organização da Nova Consciência e fazer já uma sugestão.
como a gente está tendo aí em tela nessa questão muito da sexualidade, dos direitos das pessoas trans, né? Se a gente puder constituir diálogos também com essa temática sobre a questão, né, da transexualidade, né, do respeito à homofobia e tal, que a gente possa produzir também nesse aspecto, porque mesmo que a gente precise de ter um pouco essa visão, de ter muito essa visão universal, a gente também precisa ter nessa visão do particular que vai sendo descartado, né, a cada dia. Então, assim, parabéns para vocês e obrigada por esse momento, por essa oportunidade. E eu já me coloco à disposição para ajudar nessa discussão dos diálogos da questão da sexualidade, porque aí é minha área de pesquisa e trabalho e de extensão também. Muito obrigada. Tem comentário, anotadas as duas sugestões. O tema e... Começando. Anitta. Sim. Então, a gente, em nome da Organização Nova Consciência, agradece a presença aí do médico, professor Edmundo Caldense, e faz um convite a vocês para amanhã, a partir das 3 da tarde, estaremos todos aqui, com outras temáticas, e até domingo, quando será encerrado esse evento Diálogos Contemporâneos. Obrigado a todos. Agradeço da minha parte a presença de vocês, agradeço e peço desculpas pelo prolongado do tempo, mas tal como dizia minha mãe, demorei demais a falar e eu venho tentando compensar o tempo perdido no tempo que fiquei sem fala. Um grande abraço, um bom final de semana para todos.